Olá, bom dia! Observatório Feminino no ar, comigo, Aline Neves, ao meu lado a minha amiga Amanda Antunes. Bom dia, Amanda! E Aline, bom dia para você também, bom dia para todo mundo que nos acompanha, para quem nos assiste no YouTube e para quem também está nos ouvindo no radinho da Itatiaia. A adolescência é uma fase de grandes transformações, tanto para os jovens quanto para os pais. Busca por independência, desafios emocionais podem tornar a comunicação dentro da família um verdadeiro desafio. Muitos pais, relatam dificuldades em se conectar com os filhos e os filhos também falam, que tem essa dificuldade de conversar ali, de se abrir com os pais. Pegando esse gancho, hoje, aqui no Observatório, a gente vai falar também um pouco sobre a série Adolescência da Netflix, que fez alguns pais tomarem um susto aí, porque eles perceberam, que mesmo quando o filho está no quarto, está na internet, está ali no celular, eles podem sim estar passando por algum perigo, algum problema. E quem está aqui hoje para bater um papo com a gente é a Ingrid Haas, professora, palestrante, escritora, especialista em comunicação não violenta. E a Ingrid, gente, durante a nossa conversa vai falar também do livro dela, A Descoberta que Mudou Minha Vida, que traz uma jornada de autoconhecimento e conexão ajudando jovens e adultos a entenderem suas emoções e se comunicarem de forma mais empática e consciente. Eu já vou aproveitar, já vou mostrar o livro aqui da Ingrid. E também, Ingrid, te desejar um bom dia e muito obrigada, viu, pela presença. Obrigada, gente. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, debatendo esse tema que é tão importante, tão necessário para todos nós, não só para os adolescentes, mas nós também, enquanto pais, enquanto sociedade, que precisamos nos preparar para essa fase da vida que é tão cheia de hormônios à flor da pele. Então, como que a gente lida com isso, né? Como que a gente lida com essa série que tá aí todo mundo comentando só dela. Ingrid, eu já tenho mais de 40 anos e, claro, eu fui criada por um pai muito rígido, com ele não tinha conversa, era o jeito dele, então eu tinha que obedecer, não tinha diálogo. A minha mãe também, cuidando das filhas, cuidando da mãe dela, da minha avó, a gente não tinha esse diálogo. Hoje eu tenho um filho de quase 17 anos, que o que eu priorizo com ele mesmo é essa relação de diálogo, de entender, de perguntar o que ele está sentindo. E essa série, a Adolescência, ela veio assim, como eu tomei realmente um susto, porque eu era esse tipo de mãe que achava, não, meu filho está em casa, então tá tudo bem. Apesar de nunca ter demonstrado nenhum comportamento, assim, o meu filho, ele é super cabeça, a gente conversa muito, mas eu fiquei pensando em quantos pais, quantas mães têm o filho ali do lado e não conseguem se comunicar, até hoje, porque muitas vezes o adolescente, principalmente, ele tá naquele mundo ali de internet, então conversando com amigos mesmo de sala, conversando com pessoas de outros países, e como isso é difícil de um pai talvez perceber que pode estar acontecendo ali um abuso mesmo na internet. Como é que é, Ingrid, hoje em dia, conversar de uma forma não violenta, uma forma empática, com o filho? Então, Aline, o que eu acho é que, normalmente, a grande maioria de nós viveu isso, essa educação que você também teve. Porque antigamente os nossos pais repetiam o que eles aprenderam com os pais deles e assim a gente coloca filho no mundo sem estudar, sem saber como é que cria, aí a gente vai repetindo os padrões que a gente aprendeu. E a gente está numa era que a gente precisa reconhecer que a gente tem a era da informação ao nosso redor, então cabe a nós procurar entender como que a gente pode fazer melhor, porque se a gente for só autoritário, a gente, nessa geração, a gente vai se afastar deles. Então, se a gente repetir o padrão de aprendizado que a gente teve, daquele manda quem pode, obedece quem tem juízo, nós vamos ter os nossos filhos distantes de nós. Se a gente for permissivo demais, corre o risco da gente não enxergar o que está aí ao nosso redor, que está perigosíssimo, que é aquilo, a criança ou o adolescente, ele está dentro do quarto e a gente acha que ele está seguro, só que não. Ele está ali recebendo
ameaças de pedofilia e a gente nem sabe o que é, ou ameaças de bullying, ou de automutilação. Então a gente precisa não adianta a gente estar por perto sem a gente não estar atento a eles. A gente precisa não só proteger, a gente precisa cuidar, estar de olho mesmo no que está acontecendo. Então é um processo de autoaprendizado que eu trago, que eu acredito que tem que, enquanto nós pais, a gente tem que estar sempre buscando como que eu posso fazer melhor, como que eu posso me conectar melhor com esse adolescente, com essa criança, porque a fase é uma fase natural de impulso, de distanciamento, de querer ficar mais com os amigos, menos conosco. E como que a gente consegue ter essa proximidade para, de fato, perceber nas entrelinhas o que está acontecendo ali naquelas conversas, porque a gente precisa ter acesso, a gente precisa estar monitorando essas conversas, porque, de fato, estar dentro do quarto pode ser muito perigoso hoje em dia. Então, a comunicação não violenta, ela vem nos ensinar a acolher. A mais do que aconselhar, a gente buscar escutar o nosso filho, buscar que eles tenham em nós uma pessoa que eles possam confiar, que eles possam desabafar. Então, isso faz com que nós, pais, a gente precise muito mais de cuidar também das nossas emoções. Porque se a gente não souber olhar para dentro de nós, se a gente estoura, né, se ele vem contando alguma coisa e a gente já faz uma reação que ele acredita que vai ser punido por causa disso, ele não vai se abrir com a gente. Então, a gente precisa compreender como que eu cuido de mim também, das minhas próprias emoções, para eu conseguir que ele tenha essa abertura, esse diálogo, essa escuta necessária que a gente precisa ter com os nossos filhos. E a comunicação não violenta, Ingrid, não significa permitir tudo, né? Não é isso, né? Não, exatamente. Não é ser permissivo, não é nem autoritário, é a gente ter essa escuta, é ter empatia, é criar conexão, é criar ponte com os nossos filhos, ao invés de criar muros. Porque se a gente ficar no nosso conhecimento, só acreditando nas coisas que a gente tem, que eram de antigamente, e repetir o mesmo modelo padrão, a gente vai acabar afastando. E a gente está num momento que é muito importante refletir sobre isso, sobre essa proximidade que a gente precisa ter com eles, que a gente precisa ganhar essa confiança. E nós somos responsáveis. Então, é responsabilidade nossa também buscar aprender cada vez mais como que eu posso ser uma mãe melhor, como que eu posso ser um pai melhor. Mas também eu acho que é muito importante a gente também ter autocompaixão com esse processo de aprendizado, sabe? Porque é muito doído também, a culpa, ela tá sempre ao redor. Então, nessa série, os pais se questionam, né? A gente podia ter feito diferente? Todos os pais, a gente está sempre se questionando sobre isso. Se culpando, às vezes, né? Nasce um pai, nasce uma mãe, vem a culpa junto, né? Assim. Então, eu acho que é importante a gente também ter esse cuidado e esse carinho com nós mesmos, do tipo, tudo bem, a gente está aprendendo, mas a gente errou, beleza, vamos refazer essa rota. Eu criei um muro com meu filho, eu estou vivendo um distanciamento com ele. Como que eu posso aproximar dele? Como que eu posso ganhar de novo a confiança dele? Então, isso tudo a gente vai buscando estratégias para estar cada vez mais conectado, para criar cada vez mais ponte ao invés de muro. Eu acho que a Netflix, ela acertou em cheio, né? Porque ela trouxe pra gente aí uma discussão que eu acho que em todos os locais, essa discussão não importa, né? A idade, não é uma série para os adolescentes apenas, é pra gente, para nós adultos, pararmos, né? E pensarmos, e aí, estamos criando quem? Quem é o nosso futuro, né? Isso está nas nossas mãos, eu acredito. E pra mim foi um soco no estômago. Porque a gente, às vezes, pensa que o filho tá ali do lado, tá assistindo alguma coisa, mas aquilo tudo ali tá formando uma pessoa, né? Tá formando ali a identidade. E eu percebi muito que nós mulheres, a gente sempre fala aqui no Observatório Feminino a importância da gente buscar
que nós que a gente possa ser respeitadas, né? Para que a mulher possa ser respeitada. E ali trouxe como o machismo naquela criança, né? Naquele adolescente. E pelo que eu entendi, é uma mãe super dedicada, o pai que respeitava a mãe. Então ele tinha exemplos diferentes em casa. Mas por uma rejeição que ele estava sentindo ali pela menina, foi lá e deu um monte de facada na menina até a morte. E algumas pessoas questionando, é uma série real? Pelo que eu entendi, não é um personagem sobre, né, assim, não é sobre um rapaz em específico, mas vários adolescentes, né? Aqui já acompanhamos vários casos de adolescentes que levam faca para a escola. E a gente vê uma forma de tentar blindar, de tentar esconder das escolas, talvez até dos pais. Não, mas meu filho não faria isso. E às vezes a gente não conhece, né? Quem tá ali na nossa frente. Exato. Isso é desesperador, Ingrid. Isso é desesperador, de fato. Porque muitas vezes o bullying, ele é silencioso e várias das escolas não enxergam. Porque a gente tem essa questão do virtual acontecendo ao mesmo tempo, ou um olhar. Basta um olhar, que muitas vezes o professor pode não ver, e esse olhar ferir um adolescente. Então, de fato, essa série ela veio trazendo, descortinando esse cenário do menino, porque até então muito se fala da menina, porque a menina até então também, as meninas adolescentes também sofrem, em busca do padrão social, em busca do corpo perfeito, do skincare, que hoje elas acordam 5 da manhã para irem maquiadas para a escola. Então, isso gera anorexia, isso gera bulimia, né? Então, são tantas questões aí dentro desse universo da mulher que precisa ser dito. E a série trouxe desse universo masculino, do incel, a questão do celibatário, que é invisível, né? A gente até então, muitos não sabíamos que existia isso. Então, foi uma série muito importante, apesar de ser triste, angustiante para todos nós, principalmente para os pais assistirem algo não desse tem final jeito. feliz. Não tem. Né? Ela é necessária para poder resgatar em nós. O que a gente vai fazer com isso? Essa é a nossa sociedade, a gente está vivendo desse jeito, isso está acontecendo. Não é ficção. Por mais que seja uma ficção, ela está retratando a realidade de muitos de nós, em vários países do mundo, inclusive, não só aqui no Brasil. Então, o que a gente faz? Como que a gente constrói ponte? Como que a gente aproxima dos nossos filhos? Como que a gente pode fazer diferente? Eu vi que as escolas britânicas vão passar esse filme, essa série para os adolescentes. Maravilhoso. E no Brasil também deveria acontecer isso também, né, gente? Vamos, né, para ter acesso aí para as pessoas, para os adolescentes entenderem aquilo. E pelo que eu entendi, a rejeição, né, esse menino sofria bullying na rede social e os pais não tinham conhecimento. E tem até código, né, de forma de postagem, né? Curtidas. Né? As figurinhas, né? Tudo leva a isso mesmo. É um código, né, que o menino ali, o adolescente, se entende como rejeitado. Ingrid, eu queria saber a sua opinião. Claro, a comunicação não violenta, ela parte muito dos pais, né? E quando o adolescente, a criança, ela vai para a escola tem esse papel também de acolhimento. Se a gente for analisar a série, né, a escola que é mostrada na série, ela falhou? Com certeza. Eu acredito que houve uma falha, sim, da escola, porque a escola tem esse papel. Acho que também a gente não pode delegar para a escola apenas o papel, jamais. Eu acredito que a gente tem aí todo mundo junto, né, colocando aí a autorresponsabilidade dos pais, como eu trouxe já, de aprender e tudo mais, mas a escola, além de trabalhar com a questão da empatia e do respeito, que é muito necessária, a questão do bullying, que o bullying é crime. Então, os adolescentes, as crianças, eles precisam compreender de uma vez por todas que eu não posso criticar o outro, que eu preciso respeitar o outro. E isso precisa ser uma diretriz dentro das escolas, um trabalho assíduo, presente, constante, porque, de fato, do jeito que está, e a gente tem aí
toda uma questão do bullying que se torna digital e de muito mais de difícil acesso e controle por parte de nós, é importante que a escola esteja martelando ali, né, todo dia em sala de aula a importância desse cuidado, a importância do quanto a sua vida pode modificar em razão de um crime. Então, é crime, a gente tem que ter esse cuidado. Então, a escola tem esse papel essencial. Agora, eu fiquei pensando aqui, não defendendo as escolas, mas eu acho que hoje é tudo tão complicado. Aí vem o grupo de WhatsApp das mães, dos pais. E às vezes, eu já presenciei isso, às vezes o professor é um pouco mais enérgico e os pais também não gostam, né? Então é tão complexo isso, a gente precisa discutir sobre isso para entender, né? Porque às vezes eu acredito que muitos professores, né? Porque a educação vem de casa, claro, o respeito e tudo. Mas aí voltando para a série, tem uma parte que as crianças é um momento sério, importante, a polícia lá e os adolescentes rindo, sem respeito, não respeitam os professores, não ficam em silêncio. E aí é importante a gente, né, colocar o peso nas coisas, porque eu já vi pais questionando porque o professor é mais rígido, mas e aí? O professor ele tem que ter essa autoridade, né, eu acho, dentro da sala de aula, até mesmo porque ele ali é a figura, né, principal, é ele que vai delegar, que vai passar as informações. Eu, assim, sempre pensei que o professor... Eu sempre falei pro meu filho, olha, o professor ali é a autoridade, respeite, né? Sim, isso é muito sério, gente, porque vocês trouxeram aí a questão dessa permissividade em excesso, de não querer que o filho se frustre, né? Então, o que acontece? Meu filho vai reprovar? O pai vai na escola e fala, não, eu quero que meu filho seja aprovado. Quando ainda fala, eu pago para ser aprovado. Ou ele tira da escola e coloca numa outra escola que ele vai ser aprovado. E aí? Ensina a não frustrar, né? Então, como se meu filho não pode frustrar. E aí, o que acontece? Vai receber um não da namorada na frente? O que ele vai fazer com esse não? A gente é doído frustrar? Todos nós já frustramos tanto. Ninguém mas gosta, né? Ninguém gosta. A gente precisa, isso faz parte da educação, isso é essencial na educação. Uma coisa que eu preocupo muito também por causa dessa questão da internet é o ócio criativo. Porque o celular, ele está com a gente o tempo inteiro. Então, a gente não tem mais o ócio, né? Essa juventude, eles não sabem o que é ócio, não tem nada para fazer. Quando você não tem nada para fazer, você pega o seu telefone e rapidinho você tem alguma coisa para fazer. Nem que seja ficar ali rolando, vendo vídeo, vendo piada, etc. O ócio da gente possibilitá-los. Não, você não tem nada para fazer agora. Mas eu quero. É necessário. Porque o ócio, ele pode ser criativo, sim. A gente despertar neles. Não tem nada para fazer. O que eu vou fazer? Vou tentar ler um livro. Eu vou pensar na vida. E não apenas ficar ali com o tempo passando. Isso são vários questionamentos. A gente podia ficar aqui horas conversando, né? Verdade. Ô Ingrid, falando em livro, A Descoberta que Mudou a Minha Vida. É o seu livro. Vou mostrar aqui de novo. O que fala da descoberta? Que descoberta é essa e mudou a vida de quem, Ingrid? Então, eu sou mãe. Eu tenho um filho de 12 e outro de 9. Então, nessa minha trajetória, fazendo palestras, treinamentos e percebendo os meus filhos crescendo e entrando nessa fase da juventude e da necessidade dos jovens em ter mais acesso ao conhecimento, em criarem mais conexão com os amigos, inclusive, de vivenciar os jovens mesmo. Então, eu fiz uma pesquisa de campo. Eu entrevistei várias adolescentes e criei um romance de uma menina. Então, é para os adolescentes, mas para os adultos que queiram aprender sobre comunicação não violenta, lê em 3 dias. Eu criei uma ficção, uma história de uma menina que tem pais autoritários, né? Modelo comando e controle, e que vem nesse processo de separação dos pais e inimizades na escola e bullying acontecendo e como que ela lida com isso. E ao longo desse processo, no livro eu vou ensinando, né? Eu coloco aí formas que ela aprenda como ter uma escuta ativa, o que é a escuta ativa, o que é a comunicação não violenta. Então, como que a comunicação não violenta pode
gerar uma conexão muito maior nos nossos relacionamentos, sejam com nossos pais, sejam com namorados, com amigos, conexões mais verdadeiras. Então, é lindo, eu sou apaixonada, é meu filho, é meu mais novo filho. Lindo. Imagina por dentro, então. Pode ser falar do seu filho. Não, é dele mesmo. O livro é um filho para ela. O livro é um filho, exatamente. Ô Ingrid, quem quiser adquirir o livro, hein? Como é onde compra, como é que faz? Então, no site da Editora Inverso, ou também no meu Instagram, @IngridFHaas, na bio, tem ali o link também da editora. Ô, gente, deixa eu aproveitar aqui e falar. Como a Ingrid falou, a gente poderia ficar aqui falando horas, né, sobre série, sobre o livro, sobre a adolescência. E quem quiser também conhecer mais a Ingrid, além das redes sociais, ela vai estar aqui na Itatiaia, né, amanhã, segunda-feira, participando do programa do Júnior Moreira, do Chamada Geral, né, vai ser uma debatedora aí, né, Ingrid, agora. Isso aí. Vai participar mais vezes aqui da Itatiaia. E, Ingrid, eu tenho muito orgulho, assim, de ter sido uma adolescente, apesar, né, de não ter esse diálogo com os meus pais, mas eu fui uma adolescente bem tranquila e agradeço que a gente é de uma geração que não existia isso aqui, né? É o telefone, gente, para quem não está acompanhando no YouTube, é o celular. O celular não existia ainda na nossa vida, na nossa adolescência, e isso ajudou a gente demais. Eu acho que a gente deve ser quase, né, a última geração aí que não pegou num telefone tão cedo, né, na vida. Eu fui ter meu primeiro celular com 20 e tantos anos, quase 30 anos. E isso eu tenho medo, gente, de quanto mais cedo, né, a criança tá ali, às vezes o pai pega o telefone, filho, vai assistir aqui um filme enquanto eu tô conversando com um amigo. Isso é perigoso, né, Ingrid? Demais. Quanto mais a gente puder postergar o uso das telas com essas crianças, com esses jovens, melhor. Eu sei que não é fácil mesmo, a gente também não pode se ausentar disso, não deixá-los ver e criá-los dentro dessa bolha, não é por aí, mas que a gente possa sim segurar e quando a gente permitir esse acesso, que seja um acesso monitorado. Vai dar trabalho para nós, mas tem que ser, porque do jeito que está aí fora, a gente precisa ter esse controle maior. Gente, nós conversamos aqui com a Ingrid Haas, professora, palestrante, escritora, especialista em comunicação não violenta. Ingrid, muito obrigada, viu, pela conversa, por esse bate-papo. Obrigada, bom dia. Eu que agradeço. Aqui na Itatiaia. Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez. Deixa eu mostrar rapidamente, então, o livro da Ingrid aqui mais uma vez, gente. E quem quiser, a gente vai marcar o @ da Ingrid nas nossas redes sociais, também no nosso site, no Spotify, no YouTube. E quero deixar aqui um abraço para vocês e domingo que vem a gente volta, né, Amanda? Até semana que vem. Tchau para todo mundo. Tchau.